Olá, bem-vindos ao Positividade, um podcast da Áurea Dermatologia, do qual eu tenho muito prazer em participar. E hoje a nossa temática vai ser o grande desafio para nós mulheres de estarmos nessa vida moderna e manter a saúde em equilíbrio, a saúde em dia. Nós estamos aqui com a doutora Rebeca Sobral, que é dermatologista, e com a nossa convidada de honra, Rejane Mendonça, que vai falar sobre medicina integrativa, tão necessária nos dias de hoje. Que bom, meninas, que a gente conseguiu aqui reunir esse grande time. Tudo bom, Rejane? Bem-vinda. Tudo bem, e falar um tema tão importante, né? Na atualidade. Obrigada, Rejane, pelo convite. Imagina, é um prazer. Pois é, a medicina evoluiu muito, ela se fragmentou em partes, né? Há quem cuida da mão, do braço, do pé, da cabeça, do joelho, e a gente veio sentindo falta dessa integralidade, né? Do antigo médico de família que avaliava você em todo o seu histórico de vida para propor soluções de manter a saúde em ordem. E nessa vida moderna, onde o consumo de muitas informações, de redes sociais, de comparações, está fazendo com que a gente trilhe caminhos errados. O propósito aqui do nosso podcast é exatamente reunir especialidades e dar mais ou menos um norte de como a gente se manter em dia com a nossa saúde, mesmo porque para fazer todo o resto, né, que nos é conferido como profissionais, como mães, como esposas e etc., a gente vai precisar estar bem e não podemos nos distrair do nosso bem maior, que é a nossa saúde. Rejane é nutróloga, né, Rejane? Isso. E trabalha também com medicina integrativa, com modulação hormonal, que é tão importante, é um bicho de sete cabeças para quem não conhece, dos efeitos desse declínio hormonal. Portanto, eu acho que nós teremos um saldo muito positivo nesse bate-papo de hoje. Olha, talvez um dos maiores desafios seja mesmo esse, da gente manter a saúde em ordem com a velocidade das coisas, né? A superficialidade da informação está fazendo com que a gente entre em armadilhas, que a gente acabe aderindo a dietas milagrosas, a tratamentos que são infundados, não são respaldados pela ciência. Isso é muito complicado para a nossa saúde. Muitas vezes a gente consegue reverter e muitas vezes é irreversível. Então nós vamos começar, eu quero te perguntar, Rebeca, assim, na sua experiência de escuta em consultório, isso vale para você também, Rebeca, essa pergunta, se no consultório de vocês, com essa escuta, vocês vêm observando as mulheres externando essa sensação de cansaço, de esgotamento e de comprometimento na saúde em relação a esse estilo de vida tão frenético que a gente vem levando. Isso eu tenho observado, principalmente quando a mulher chega aos 40 anos, 50 anos, que é a fase que ela está com mais carga de trabalho, né? Então hoje a mulher moderna, ela é mãe, empresária, dona de casa, muitas vezes esposa, e dá conta disso tudo, ela sempre fica em último lugar e não olha para si mesma nunca. Então, porque ela tem tantas atividades para fazer, então ela esquece de olhar que aquelas queixas que ela está sentindo, sintomas que ela está tendo, ela passa a ser normal para ela. E vai atropelando aquilo ali, vai deixando dia a dia, até que chega o momento que é justamente quando vai chegando aos 40 anos, que é onde começa a existir o declínio hormonal, onde a mulher começa a pensar um pouco mais em si e dizer, peraí, o que é que está acontecendo comigo? Eu preciso agora entender, porque eu estou tendo sintomas e eu não sei o que está acontecendo. E o pior de tudo é que muitas mulheres não sabem a quem recorrer. Porque como você falou, hoje as especialidades fragmentaram. Então ela faz, eu estou acordando cansada, eu estou sem disposição, eu estou muito irritada, né? Não tenho tempo para mim, não consigo fazer uma atividade física, se eu vou não consigo fazer porque estou realmente sem energia nenhuma, libido lá embaixo. E ela faz, quem é que vai cuidar de mim? A gente acaba se acomodando com o novo ritmo que é imposto pelo nosso corpo e pela nossa condição. E a gente precisa despertar essas mulheres para isso, que não é normal, né? Não é normal você envelhecer sem uma gestão, sem você organizar as coisas, né? A ciência está aí para isso, é bacana. É a ciência que fez a gente ter essa longevidade toda. Então, a gente deve isso a ela e a gente deve confiar. Mas sabe o que acontece, Rebeca? Muitas vezes o tempo é tão curto para a mulher que ela nem para olhar para si.
Então aquele sintoma passa ali, faz parte, porque eu estou trabalhando muito, estou com muita atividade, e é por isso que eu estou tendo essas sensações, esses sintomas. E aí quando chega nessa fase da mulher mais madura, né, que aí é aquele momento que ela fala assim, poxa, eu tenho que olhar para mim um pouquinho. E aí é que vem a fase que ela realmente precisa, naquele momento, pensar, primeiro eu. E aí quando eu estou bem, quando eu cuido de mim, todo o resto vai estar bem. Exatamente. E aí essa fase, porque também é a fase que a mulher começa a ter mais sintoma, né? Tem a fase que começa a ter a queda dos hormônios, é a fase que já tem impacto porque ela não olhou para ela, não cuidou, não foi para uma atividade física, não conseguia ter uma alimentação mais saudável porque está trabalhando o dia inteiro, então já come na rua, não consegue levar a marmitinha pronta com alimentação mais saudável, e aquilo que a gente planta vai colher o momento. Exatamente. E esse momento começa junto aí, quer dizer, intensifica porque já junta a questão, né, do estilo de vida que ela está levando com a queda hormonal. Sim. E aí começa a ter a autoestima também mais baixa, por quê? A baixa do hormônio já passa a ter uma pele mais flácida, as ruguinhas já aparecem, Sim. então ela começa a olhar no espelho e diz assim, nossa, o cabelo já começa a sentir mais fininho, já caindo, mais ressecado, porque é abaixo do estrogênio, porque o estrogênio é o hormônio da mulher. Exatamente. Se a gente começa a ter a queda dele que é normal e não repara, vai ter os sintomas, que é normal, claro, da idade, porém, isso pode ser o quê? Não intensificado, né, com a ajuda da reposição, mudança do estilo de vida, procurar um dermatologista, porque é importante, porque isso muda completamente a autoestima. Sim, a autoestima. Ela pontuou essa questão do dermatologista e da baixa do estrogênio. Outro dia eu li um ponto super interessante. A gente já começa a ter a baixa do colágeno por volta dos 25 anos, Sim. A gente vai perdendo 1% ao ano. Exato. Mas quando a gente tem uma baixa efetiva dos hormônios femininos, a gente chega a ter perda de 6% de colágeno. É muito drástico. E coincide, né, essa fase do declínio hormonal, coincide também da ebulição que está a sua vida profissional nesse momento, que Sim. tudo vai declinando, não tem jeito. Agora, quando a gente se antecipa à situação, a gente se prepara para ela. Que é o ideal, né? Que é o ideal. E é o que a mulher precisa entender. Que a gente, em qualquer momento da vida, tem que se priorizar. Claro. Porque a gente vai ser, se a gente se prioriza, vai estar bem. Vamos ser boa mãe, boa esposa, melhor no trabalho, porque Exato. a gente vai, inclusive, produzir melhor. Exatamente. E aí, a autoestima lá, né, ok? Então a gente consegue ter um dia muito melhor. Então assim, eu digo sempre, começa o dia fazendo atividade física. Começa o dia lembrando de coisas que você gosta de fazer, que você esqueceu até o que é. As pessoas, eu pergunto pra elas muitas vezes, o que é que você gosta de fazer? Não sei. Não sabe, esqueceu. Porque só sabe fazer Não as atividades. Qual o sonho que você gostaria de realizar? Eu quero ver meu filho formado, eu quero ver meu marido. Não sei. O sonho dela, ela não sabe mais qual é. O fato é que, de qualquer maneira, esse formato de sociedade, de estrutura familiar, também mudou muito. Quando a gente fala de mulher moderna, a gente tem que falar também de uma vida moderna. O papel da mulher hoje não é estar ali dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos e da casa, que já é muita coisa, né? Mas ela está no mercado de trabalho, às vezes fazendo 2 jornadas ou mais, e ainda tendo que dar conta do que está faltando na despensa, do que ela vai comprar no supermercado, porque ela tem que nutrir. Ou seja, é uma preocupação muito mais da mulher e que você pode, aos poucos, ir envolvendo todos da casa, inclusive os filhos, nessa consciência de uma boa alimentação para garantir saúde, na consciência do tempo livre, para ler um livro, para assistir um filme ou para não fazer nada, para fazer 10 minutos de meditação. Não posso, não consigo. Sim. Você vê que as mulheres, quando tem uma indicação de uma prática de yoga ou de algo que ajude a controlar a situação do estresse, que é altamente danoso, inclusive para a pele, para a nossa aparência física, né? Oxida, a gente não sabe por onde começar a nos priorizar. E sabe uma coisa que eu sinto, que é uma coisa que eu senti que eu trabalho? Muitas vezes a gente sente uma culpa, né? Culpa de se priorizar, culpa de se colocar à frente. E uma vez uma amiga minha, que é um pouco mais velha, ela me disse isso, ela que me pontuou, ela, Rebeca, observe isso. Porque às vezes eu chego em casa, né, a gente sai daqui da clínica tarde, eu chego em casa com fome, cansada, e aí vem a demanda de todo toda a casa. E eu não consigo nem comer. E aí eu falo assim, agora eu não vou responder ninguém, porque eu sou uma pessoa e eu estou jantando. Isso. Depois que eu acabar e que eu estiver bem, eu vou dar atenção a cada um. Exatamente. E eu aprendi isso com uma amiga que me pontuou, e é verdade, a gente não precisa se sentir
culpada Não. por se priorizar em alguns momentos. Absolutamente. Ai, mas eu vou gastar todo esse dinheiro pra colocar uma toxina. Ai, mas eu podia comprar isso, deixar meu filho viajar, deixar meu filho... Né? E muitas vezes a gente acha que a gente não merece, né? E é aquela síndrome da impostora, né? A gente acha que a gente não tem direito. E a gente tem direito, porque a gente chegou numa idade mais madura. Tudo que você tem foi você que conquistou com o seu trabalho, com sua dedicação. E você exato. precisa colher os Esse frutos. tempo que você reserva para você, ainda que seja pouco, mas otimizado, é o tempo que você vai se perceber. Como é que está o seu intestino, como é que está a velocidade dos seus pensamentos, como é que está a sua produtividade no trabalho, como é que está a sua irritabilidade. Porque uma pessoa que tem acúmulo de funções, que não dorme bem e que todo o tempo dela é destinado aos demais, ela não vai muito longe com a saúde dela em dia, né? Tem que olhar para si. Tem que olhar para si. Conhecer seu corpo, ver como é que ele está se manifestando, né? Quais os sintomas, o que é que eu estou sentindo. E não achar, como a Rebeca falou, que aquilo que a gente sente se acostuma e vai deixando passar no dia a dia, porque não tem tempo, não prioriza. Sim. É gerir o tempo. Eu digo, 24 horas do dia, o que é que custa tirar 1 hora desse dia pra gente, né? Então, é 1 hora só, que é justamente o autocuidado, é olhar para si. É gerir o seu tempo para você em primeiro lugar. Então, quando a gente pensa primeiro na gente, e aí a gente começa o dia, que ele vai ser muito melhor. Regiane, como é que você faz Por onde você começa uma anamnese no seu paciente? Nós sabemos que os exames de check-up que atualmente se faz anual dão uma super ajuda, mas essa sua observação, eu sei que agora, enquanto conversa comigo, você está me avaliando de alguma forma. Se eu estivesse no seu consultório, seria ainda mais minuciosa essa sua avaliação. Como que você parte, né, de que princípio você parte para fazer uma boa anamnese e conduzir um tratamento para colocar a sua paciente ou o seu paciente no eixo que você considera, agora sim, está pronto para encarar a sua jornada? Até como você fala, a sua postura é importante. Porque muitas vezes a mulher ela chega de cabeça baixa, porque ela está colocando justamente ela como lá embaixo, não priorizando. Exato. Então a autoestima dela está a pior de todas. Então até como ela fala, como é que ela está em relação ao olhar, a postura é importantíssimo. Porque a gente tem que olhar essa pessoa como um todo. Muitas vezes a pessoa precisa até conversar, falar um pouco de si, né, o dia a dia. Porque eu digo assim, a gente lembre que a cabeça está acima do corpo. Então, primeira prioridade sempre é estar com a saúde mental em dia. E aí daí sim a gente começa a trabalhar o corpo também, mas esquecem, parece que são duas coisas distintas. Né? Inclusive tratar questões relacionadas às emoções, qualquer tratamento que você tem, qualquer terapia, a pessoa já pergunta se você está ficando louca. Não está ficando louca, porque assim como o corpo sofre desgaste, a mente também. Muito mais, ela precisa desse norte para se equilibrar. Com certeza. E aí a gente pensar que para a gente poder estar com a cabeça boa, também tem que estar um intestino saudável, é importante. Então, a base sempre é ter uma alimentação saudável, tratar o intestino, porque vai desinflamar, antioxidar, repor nutrientes. Então, isso é a base da saúde. E entra sempre a atividade física. Por isso que eu falo 1 hora por dia pra gente. É onde vai entrar a atividade física, é onde vai conseguir ler um livro. Eu digo, não precisa estar 1 hora todo dia na academia, mas que você fique 30 minutos pelo menos na academia. Aquele entusiasmo, isso, que esses hormônios que durante a atividade física são ativados, é esse hormônio que a atividade física te propicia que vai te dar ânimo para todas as tarefas que você precisa cumprir. Sabe o que eu noto? Desculpa. Nada. Uma coisa que eu noto é que eu faço atividade física diariamente, eventualmente acontece de um dia outro, não poder ir e tal. Mas, inevitavelmente, é um momento em que você se observa. Vocês já notaram isso? Porque assim, você tá ali só você. Então, assim, você tem que concluir aquilo ali. E a academia sempre tem espelho. E é um momento que você tá fazendo ali um movimento e você tá se observando. Então, é um momento em que a gente se observa muito, né? E é um momento em que você está só você e o seu corpo. Eu acho que, além dos benefícios da atividade física, é esse momento, porque é um momento que você separa para estar você e você mesma, né? Concordo. E essa segurança, ela é muito protetora da mulher, né? Você estar segura de quem você é, dos lugares que você vai, você estar confortável no modelo que você escolheu de usar, sabe assim, ter mais autonomia, não ficar consumindo modelos próprios
modelos de outras pessoas em detrimento do seu modelo próprio, do que é bom para você, né? Você saber se perceber, se conhecer e saber o que é importante para você. E isso a gente consegue mais justamente quando a mulher vai chegando numa fase mais madura da vida, que tem mais experiência, e onde ela vem assim, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou fazer. Exato. Porque começa a olhar para trás e fazer assim, foi o que eu fiz por mim. O que foi que essa vida inteira eu fui tudo menos eu comigo mesma. E ela só começa a perceber isso porque os sintomas passam a ser muito gritantes, né? Então, imagina você estar dormindo e acordar durante a noite várias vezes, acordar de manhã cansado, não conseguir produzir até no seu trabalho, fica irritada, então já começa a ter ressecamento vaginal, a pele já olha e fala, estou com ruga aqui, está caindo tudo, a autoestima vai lá para baixo, já sente que já está com constipação, infecção de repetição. E aí o marido muitas vezes tá lá, né, querendo, buscando ela ali do lado com parceira, com compreensão, mas não consegue, porque ela não dá conta nem dela, como é que ela vai dar conta de mais alguém? Exatamente. E nesse momento é quando a mulher fala assim, pô, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Então muitas vezes ela vai realmente, não é porque ela tem que pensar nela, porque senão ela não vai conseguir ver aquela mulher que ela não se sente mais mulher. E existe também uma cobrança muito grande por padrões estéticos, convenhamos. Sim. Eu acho que a medicina estética ela é extremamente favorável na garantia dessa autoconfiança e autoestima, como nós estamos vivendo mais, né? Hoje, terceira idade, ela está muito ativa, as vovós não estão indo só buscar netinho na escola, não, estão viajando, estão saindo com as amigas, estão curtindo, estão saindo para dançar, estão trabalhando, estão casando. Exatamente. Então, a medicina estética é uma forma de prevenção como várias outras áreas da medicina. Por isso que a medicina integrativa, para mim, é a minha palavra, é por onde eu começo, sabe? É por onde eu começo a minha investigação e depois vai destinando para as necessidades que forem surgindo. Porque a gente trabalhar de dentro para fora é muito importante. Então, se eu vou trabalhar, né, vou cuidar da pele, do cabelo, a gente precisa saber que os nutrientes são importantes, né, para ver como é que tá o corpo, avaliar o corpo. E entender o que ele está precisando é muito importante para melhorar o cabelo, a pele, né, o músculo. Então, eu digo sempre que tratamento, se pudesse, a pessoa só tem para escolher uma coisa para fazer na vida, mulher. Eu digo, vai fazer atividade física. Porque se ela começa a fazer atividade física... o resto vai vindo mais suave. Vai vindo porque, como a Rebeca falou, é o momento dela, então ela vai ver que ela vai começar a mudar, os hormônios melhoram, a pele melhora, ela se sente mais disposta, então ela vai começar até a motivar, libido vai melhorando, ela vai começar a motivar para poder até cuidar mais de si. Gente, corpinho perfeito, vamos entender o que é esse corpo perfeito. Um corpo perfeito é o resultado dos seus exames todos ok, você com disposição, com alegria e com tranquilidade, amorosidade para acolher também o seu processo de envelhecimento. Com certeza. Essa cobrança por um padrão estético ela é muito perigosa, faz com que as mulheres avancem ainda numa velocidade maior na busca por procedimentos que normalmente não vão culminar em bom resultado. Olga, não só os procedimentos, como a reposição hormonal está muito em alta. E é muito importante a gente pontuar aqui da questão da segurança em fazer isso, né? A gente está falando de coisa séria, né? De coisas muito importantes, que efeitos adversos são muito graves. E você problemas cardíacos, entre outros. Então a gente precisa ter responsabilidade, é o que a gente sempre fala aqui na Áurea, né? E é o que a gente quer demonstrar com o nosso trabalho, a responsabilidade em tratar cada um de forma individual, com responsabilidade. E eu tenho certeza que Rejane... Cada história é uma história. Né? Cada pessoa é uma pessoa. Existem muitas desinformações, né? E aí ainda vem um medo, como você está falando, né, de fazer muitas vezes, porque pelas informações que vêm cruzadas. Que vêm cruzadas. E a mal indicação é que termina levando a efeitos colaterais graves. Exato. E aí muitas pessoas deixam de fazer aquilo que é importante para o nosso corpo, como fala, é reposição. Eu estou repondo aquilo que meu corpo já não é mais capaz de produzir. Gente, assim como qualquer órgão do nosso corpo está envelhecendo, é na mesma proporção do que a pele, do que o cabelo, do que as unhas. Não tem como você cuidar da parte externa sem olhar para dentro, porque está todo mundo no mesmo processo de desgaste. O que a medicina moderna vem apresentando com as novas tecnologias são possibilidades de dar estímulo ao seu corpo para continuar se mantendo ativo cada vez mais, né? E quando junta a parte da estética, né, com
a integrativa, que a gente repor aquilo que precisa, deixar o corpo em equilíbrio, o resultado é outro. E tem que caminhar junto, porque a mulher está buscando ficar bonita, se sentir bem. Exato. E aí, quando você, por mais que a gente for fazer atividade física, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer uma reposição hormonal, mas existe envelhecimento natural. Sim, que é inevitável. Que é inevitável. Né? E por que não a gente cuidar? Eu digo assim, o Botox é uma coisa assim maravilhosa, porque eu já vi resultado logo, né? Então eu digo, a gente pode, a mulher tá assim, os dias que tá com ruguinha, quando ela olha assim, ela já faz o Botox, ela já olha diferente, né? Ela já olha com um olhar diferente pra tudo, porque então já traz pra gente aquele, né, o up. Né, e quando você não consegue equilibrar essa harmonia toda de um corpo, dessa máquina tão perfeita que é o nosso corpo, né? Ele é capaz de fazer tudo sozinho. E a gente aqui fora, por desconhecimento, é capaz de estragar tudo, que ele tá ali tendo um trabalho para fazer. Porque assim, a gente tá aqui, inclusive o podcast Positividade, esse uma ideia da gente trazer as informações com responsabilidade, exatamente, né? Porque muitas vezes existe essa cobrança de você ter a melhor performance em tudo, performar bem no envelhecimento. E a gente, em momento nenhum, quer impor isso, né? Nossa conversa não é sobre isso. Sermos produtivas. É você se olhar de forma responsável e na medida certa, né? A gente não quer que você seja a melhor em tudo que você faz, a melhor no seu envelhecimento, na sua performance, porque isso cansa também, né? Acho que é encontrar o que você realmente quer, que vai te fazer sentido na sua vida, vai deixar você feliz. Tudo na vida tem um equilíbrio, então é isso que a gente quer alimentar. Exatamente. Agora é importante sempre lembrar sempre que para isso que a gente busca, a gente não pode esquecer da saúde e pensar no dia da manhã. Porque como é que eu quero estar amanhã? Né? Então a gente fala muito hoje da longevidade, porque é algo que é muito importante. Então não adianta eu estar cuidando da minha pele, isso é importante, porque a gente olhar no espelho e tá bem, né? Tá com o corpo não no padrão, mas que eu me sinta bem, mas com saúde, que eu consiga ter estar dentro do melhor que o seu corpo pode te oferecer. Né? Funcionando bem, né? Exatamente, ok para nossa aparência, é muito bom você ter um cabelo volumoso, unhas grandes, pele com muito colágeno, mas é lindo também você não ter essas coisas e conseguir reunir ao longo do tempo outras riquezas. Sim. Algo que faça você abrir qualquer porta. Eu dou como exemplo agora o que nós estamos vivendo aí com a premiação desse filme, né? Ainda estou aqui com a Fernanda Torres, que tem sido brilhante em todas as entrevistas que ela dá, porque ela leva o quê? O melhor conteúdo que ela tem. Ela está preparada para aquele momento. Ela está preparada para aquilo ali. Incrível. E é uma mulher que está recebendo um reconhecimento por anos de atuação impecável. Agora, quase aos 60 anos. E do jeito dela. No tempo, sem né? muita maquiagem, sem o cabelo mais alto do mundo, sem os trajes muito... Enfim, no estilo dela, da forma dela, ela tá mostrando uma mulher segura de si. E madura. E que tem muita coisa para fazer ainda pela vida. Porque 60 anos a vida não acabou ainda. Nossa, tem muitos anos para viver. Ainda pela frente, a gente quer viver bem, sem tantos erros. Eu me refiro aos erros porque esse equilíbrio que a gente gosta de ver numa harmonia, né? Numa pessoa que está bem, que é uma pessoa leve, considerando que a gente nunca vai estar 100% assim, a gente está sempre buscando aprimoramento, ser melhor do que o ano passado, do que há 10 anos atrás, enfim. Né? O processo é progressivo, deveria ser progressivo. E a gente vai perdendo algumas coisas com a idade que não são as mais importantes da vida e ganhando outras tantas que são triviais, que são universais e que não muda, que é a questão do sono, de uma alimentação, de bons relacionamentos, né? De um cuidado. Não precisa ser um cuidado para além da medida. Você só não pode estar com o corpo todo envelhecido, com uma boca imensa, dura. Não encaixa a boca. Não encaixa, né? Com um peito muito trabalhado, quando o seu corpo está todo no tônus, ou seja... Uma coisa não orna a outra. Não orna a outra. É muito bonito um corpo de 80, de 90 anos com a pessoa se amando. Gente, não tem nada mais gostoso do que uma conversa com uma mulher resolvida lá pelos seus 80 anos. É tanto aprendizado. Inclusive, a gente ouve dessas mulheres maduras que têm uma vida equilibrada em todas as áreas, que tenta ali equilibrar sem exageros. E elas dizem que não trocam a idade dela por nada menos, né? Então, assim, eu tô muito
melhor hoje aos 40, aos 50 do que aos 20, quando a gente pega o nosso celular, por exemplo, ele te dá, né, lembranças do ano passado no mesmo momento, do ano retrasado e por aí vai. É lindo ver aquilo tudo. E você olha assim, nossa, como eu mudei. Mas eu tô melhor. Eu não sei se é porque eu estou fazendo um trabalho muito grande com a minha autoestima, mas eu me acho melhor. Afinal de contas, eu estou beirando os 60 anos, eu não poderia estar com aquele cabelo, com aquela pele, com aquele corpo lá de trás. Eu comecei a trabalhar lá atrás como modelo e hoje eu ainda faço muitos trabalhos nesse sentido e com meninas muito novas. E quando elas sentam perto de mim, eu ouço umas coisas tão boas assim, do que a minha imagem representa para elas, do que a minha imagem também representa para a minha família, para os meus amigos mais próximos. O meu valor já está aí impresso em várias situações, consolidado, que me dá uma sensação de bem-estar muito grande. E me pergunta se eu fiz esforço para ser isso, para ter isso. Não. A gente faz muito esforço para caber em determinadas situações, por uma situação ou outra da vida, o que é mais difícil. Agora, não fazer esforço para viver de acordo com o que é importante e essencial para você, te dá uma tranquilidade muito maior. Né? Rebeca ou Rejane não seriam a mesma coisa se você não exercesse a sua profissão com tanta classe como você o faz. E Rebeca da mesma forma, você não seria uma excelente dermatologista se você não estivesse comprometida com a atualização do seu conhecimento e com esse cuidado que você se propôs a fazer com o outro enquanto a sua profissão durar, é ou não é? Com certeza. Eu Exatamente. acho que a gente como médico precisamos cada dia mais trazer para o paciente a consciência do que é importante para a vida dele, né? Qualquer área, eu acho que isso é muito importante. Ele entender que cuidar da saúde, cuidar do bem-estar, cuidar da autoestima é a base para a gente viver bem, viver com qualidade. A qualidade de vida vem justamente quando a gente tem consciência do que a gente realmente precisa. Então, a base, fazer uma alimentação saudável, começar a cuidar da pele, sim, desde cedo, para amanhã, tá bem. Exato. Né? Então, fazer atividade física, qualidade de sono, a gente fala sono reparador, é reparador. Total. Então, por que dormir tarde? Eu quero ter uma pele linda, mas vai dormir meia-noite. E por que não dormir mais cedo? Ah, mas tem um monte de coisa para fazer. Pô, dorme mais cedo. Isso, e acorda mais cedo mais cedo. E vai fazer. Então, são escolhas que a gente tem que fazer na nossa vida. E essas escolhas, a gente precisa, pelo menos, propor como médico para o paciente que está ali na nossa frente. Né? Então, acho que todas as especialidades têm que trazer para ele o que é importante para a saúde. E aí, com o conhecimento, essa pessoa vai fazer a escolha dela, mas com consciência. Eu quero manter esse caminho que eu estou, mas eu sei que eu poderei por outro estar muito melhor, com minha saúde muito melhor. Porque não adianta eu querer acordar bem, com energia, e eu durmo tarde. Isso. Não adianta eu querer estar com a pele bonita e estar, né, com o cabelo bonito se eu não faço uma alimentação saudável. Se eu não coloco para dentro aquilo que realmente é importante para a minha saúde, como alimentos que não fazem bem para mim. O quanto eu me amo, o quanto eu mereço, o que é que eu quero para melhor. Eu vou colocar algo para mim, a gente dá para alguém que a gente ama alguma coisa que não é boa para ela, não. Então por que a gente não dá para a gente também aquilo que é importante para a gente, né? Isso mesmo. Então por que eu vou colocar dentro de mim alguma coisa que me faz mal, que eu sinto mal? Então essa mudança que a pessoa ela vai ter essa percepção quando a gente também como médico mostra, né, para ela. Então a gente precisa abordar sobre isso, porque as pessoas passam muito despercebido essas situações. Elas veem o resultado daquilo que ela olha lá no Instagram e fala, eu quero ser assim. Mas como é que essa pessoa chegou assim? Essa comparação, ela é muito destrutiva. Muito E aí, destrutiva. A gente não lança um olhar para as belezas que a gente tem. A gente é capaz de acordar todos os dias vibrando num problema que você está com dificuldade de resolver e se esquece de agradecer por tantas outras coisas que caem de graça pra gente todos os dias. Que a gente está bem. Como é acordar mesmo, né? Só de acordar, de mexer aquela coisa, de ter poder de decisão sobre a sua vida, sobre as suas coisas e ter tranquilidade, porque os desafios que vêm pra gente na vida vêm exatamente para nos preparar para sermos melhores a cada fase que vem, né? Com a experiência que a gente vai vivendo, Exato. Né, vai diminuindo os erros, vai melhorando as escolhas, a gente sabe realmente o que a gente quer, Então. E por isso que vai vivendo mais feliz, como ela falou assim, né? Muitas mulheres chegam assim, tô melhor 70, que eu sou mais feliz 70 do que 60, do que 50. A sua aparência até tá melhor, mas hoje eu sou tão melhor do que melhor, isso. justamente.
Foi exatamente o que você falou, Olga. A gente precisa ser gentil com a gente, né? Se olhar com outro olhar menos crítico e mais amável. É verdade. Regiane, a questão hormonal também ela é muito importante e às vezes dá um nó, porque as pessoas com 40 anos, não, menopausa não é. Eu estou me sentindo melancolia, cansaço, esgotamento físico e mental, mas eu acho que eu vou ter que tomar suplemento e começa a se suplementar de forma aleatória. Queria saber a sua opinião sobre essa automedicação, me referindo também à suplementação, porque de certa forma ela é um medicamento, né? Ela precisa de dose, prescrição, início, meio e fim, se tem que ser, né? E quem tem que decidir isso é quem está te acompanhando. E cada fase é uma fase. E cada fase é uma fase. Então esse declínio hormonal, a menopausa em si, ela se dá efetivamente lá pelos 50 e poucos anos, mas o processo de perimenopausa para te levar até lá, ele é longo. E pode cursar com essa variação hormonal que vai afetar sim muito. As suas emoções, a sua libido e tudo. Então ter uma pessoa de confiança, né, um médico de confiança que você pudesse ir conversando sobre essas coisas e introduzindo coisas novas na sua vida e tirando outras e tudo, isso é uma tranquilidade muito grande, é uma forma muito suave, né, de passar pelo processo de amadurecimento, de envelhecimento com uma aceitação maior. Porque se a gente não se amar, não tiver essa gentileza com a gente mesmo, quem mais vai ter? Ninguém. Né? E não ter medo de falar que está entrando na menopausa. Claro. Mas a gente não trata mais a mulher na menopausa, porque os sintomas começam antes, né? Bem antes. Então esses sintomas que a mulher começa a sentir antes é onde começa a ter que ter o cuidado. Que é através da história dessa mulher, como é o estilo de vida que ela está levando. E com os exames é o conjunto que vai traçar para ela um tratamento que seja ideal. E o que é da minha amiga não quer dizer que eu preciso usar da mesma jeito. Com certeza que não. Então existe uma diferença muito grande. Por isso que é importante fazer essa avaliação como um todo. Que é isso que vai modificar aquilo que aquela pessoa está necessitando. E a reposição hormonal, ela não começa quando chegar na menopausa. Quando acaba tudo, ela a fase reprodutiva. Bem antes, e a gente tem que justamente prestar atenção aos primeiros sintomas e começar a cuidar desde o início. Sim. Em relação à suplementação, é muito importante ter o acompanhamento. Totalmente. Porque não é porque é natural que a gente vai poder usar uma aleatoriamente, vitamina, né, o tempo todo. Então, muitas vezes até queda de cabelo, aí vai lá, compra uma biotina para usar. Sim, mas doses em excesso também vai fazer mal. Então, você tem que ter o equilíbrio dessa dose. Sim. E isso que o médico vai conseguir ver. E muitas vezes não é nem nutricional. Aí você está com alteração da tireoide, aí você está com problema hormonal, né, em si. Então, às vezes a pessoa está perdendo peso, mas tem alguns nutrientes que são importantes para o cabelo, que estão bem, outros baixaram. Então, tem que ter esse equilíbrio. Então, não é para usar de tudo. Sim. Comprar aquelas formazinhas prontas para usar para o cabelo. Individualizado, né? Individualizado. E isso é importante observar como um todo. Então, não adianta, e assim, às vezes até melhora. Pô, eu tô usando um suplemento para o cabelo, vai melhorar. Claro que no início vai melhorar, mas não foi avaliado. E depois vai voltar a cair de novo, porque tem que avaliar a real causa daquela queda de cabelo. E como todos os outros sintomas que a mulher tem. Então, a mulher, geralmente, ela começa a sentir baixa da libido, baixa energia, né? São os primeiros sintomas que ela começa a sentir. Muitas vezes já começa a diminuir, né? Aquela qualidade do sono já não é igual. E aí o que a gente vai começar a tomar medicamento para o sono? Vai resolver? A causa é essa. Esse sono aí tá de qualidade, tá reparador. Então aí é que onde a gente vem com essa avaliação, né? Conhecendo, com a história dessa pessoa e fazendo as mudanças que são importantes para ela. Agora sim, em linhas gerais, quando a gente fala em alimentação e tudo mais, isso é tudo muito individualizado, né? Cada um tem uma necessidade, cada um tem um histórico e tudo mais. Mas os antioxidantes, considerando essa vida moderna e a exposição a tanta substância tóxica que a gente tem, aos radicais livres mesmo, fazer uso de antioxidantes, de magnésio, o que mais me ocorre aqui? Vitamina C, resveratrol, coenzima Q10. Coenzima Q10. São excelentes. Isso deve ser combinado com outras coisas de forma individual. Não é o estilo de vida tem que mudar como um todo, né?
E aí não precisa também usar tudo, porque às vezes chega o paciente com um monte de coisa porque vê na rede social e começa a usar e uma coisa tá ali que tá usando competindo com a outra, né? Ou tá, aí você vê o exame tá lá em excesso, aquilo ali que vai trazer problema, sim. Então, a gente precisa ver aquela pessoa que ela tá realmente precisando. O que é mais importante é a base, que é alimentação saudável, atividade física, uma boa qualidade do sono, equilíbrio hormonal, são os hormônios como um todo, e aí sim a gente vê o que é essa pessoa está precisando suplementar, né? Sempre antioxidante é importante, porque a gente vive o tempo inteiro oxidado. Sim. Por mais que tenha hoje um estilo de vida saudável, a gente vive num ambiente contaminado. Totalmente. Né? Então, os alimentos que seriam saudáveis... Os microplásticos sendo identificados em resultados de exames, né? Ou seja, eleger também... Metal pesado. Metais pesados. E a gente usa um batom, a maquiagem, tinta do cabelo, desodorante. Na alimentação que embutido, enlatado, conservante, eu digo, vamos cada vez mais diminuir os alimentos que têm prazo de validade, Exato. Trazer mais o alimento natural. Quanto mais fresco, melhor. Infelizmente a gente não tem. Já é difícil pela quantidade de agrotóxico que existe. E o comprometimento do solo também. Então, estarmos vigilantes, não só com esses exames de check-up, mas vigilantes no sentido de ver as reações, porque a pele também é um grande aliado nesse sentido. Sim. Porque a pele evidencia, né? Quando brota alguma coisa na sua pele, é sinal de que alguma coisa lá dentro não vai bem, né? Inclusive questões hormonais também, a pele fica com espinhas, enfim. Intestino não saudável. Muitas vezes a mulher está com acne e é só o equilíbrio do microbioma intestinal. Exato. Então, assim, tratar o intestino é muito, muito importante, né? É associado a outros tratamentos. Agora, mas o intestino faz... microbiota também, ela varia de acordo, inclusive, com as nossas emoções, né? Sim. Que pode afetar também a nossa microbiota. Nós três aqui temos microbiomas, né, diferentes, né, um do outro. Então, porque vai muito do que você come, o ambiente que você vive. Vamos dizer, pessoas que têm infecção de repetição, ficam tomando muito antibiótico, e isso atrapalha muito, então tem que sempre conduzir. Então, eu posso fazer uma alimentação saudável e usar prebiótico, isso já vai ajudar? Vai, porque a base principal é essa. Mas muitas vezes a gente precisa, assim, trazer outros, né, probióticos para ajudar. Exato. Nesse contexto. Agora, é importante também, já que a gente está falando disso, que também não se pode comprar na farmácia e ficar usando aquilo ali, porque não é igual para todo mundo, né? Então, é isso que é importante ter... sempre procurar um médico e as pessoas têm que parar isso de buscar rede social e ela mesma se automedicar, porque mesmo o suplemento, mesmo a vitamina, ela vai trazer efeito colateral se ela não tiver acompanhamento. O mesmo vale para os produtos de skincare. Com certeza. Às vezes você tem uma bancada lotada de coisas, uma necessaire lotada de maquiagem completamente contrária ao seu tipo de pele, porque uma blogueira ou alguém, ou uma influenciadora disse que é muito... Enfim, o que mais tem. É o que mais tem. E custa caro. Tudo que é bom custa caro. Né? Maquiagem, produto, suplementação, tudo que é de qualidade custa caro. Então vamos tentar otimizar aí o nosso... Porque tá difícil. As coisas... Não negligenciar. Não negligenciar. Usar o que é necessário. Usar o que é necessário. O que é indicado. E lembrar que, para tudo isso, a hidratação é mais do que importante. Já ia falar nisso. O principal de tudo, que é beber água. E, aliás, quanto mais a gente envelhece, menos necessidade, né? Que você sente menos vontade de beber e mais necessidade você tem de ingesta de líquido. E aí tem que ser de uma forma condicional. Eu digo, se esquece, coloca no celular. Tenho que beber água a cada 2 horas. Vou lá no banheiro fazer xixi, já sai e vai beber água. Porque a água realmente é o elixir da saúde. Então, para a pele, para o cabelo, para o intestino funcionar, tudo isso é verdade. Água é vida e saúde. É vida e saúde. Pois é, e a gente se esquece do trivial, né? A gente quer milagre em todas as cápsulas. Mas não para 1 minuto do seu dia para refrescar a sua cabeça, não lê um bom livro, não descansa, não dorme bem, não come bem.
mas quer estar plena. Não, né? Depende. A gente colhe o que a gente planta. Uhum. Né? Vamos fazer justamente aquilo que precisamos. Eu quero ter um resultado, mas e o meu papel nesse resultado que eu tanto busco? Pois É é. meu sonho, que eu quero tanto realizar. Qual é o meu papel? O que é que eu vou fazer diferente Sim. para conseguir alcançar? Sim, exatamente. E eu me planejo a vida inteira para a realização de um sonho. Quando eu estou prestes a realizá-lo, eu não tenho saúde para tanto. Sim. Eu não consigo fazer aquela viagem tão sonhada, ou tirar do papel um planejamento que você fez, um projeto seu que você quer botar em marcha e não consegue botar, porque quando chega um momento, você já descuidou do seu bem maior, que é a sua saúde. É verdade. Rejane, olha, eu ficaria horas quando eu pego uma É verdade. médica Esse tema... integrativa. Eu amo, E de com a verdade. sua experiência, né, de trabalhar inclusive com modulação hormonal, que é tão importante a gente ter esse equilíbrio, esse norte nesses momentos mais complicados. Então, muito obrigada por você ter saído do seu fim de semana para conversar com a gente, nos dar um pouco do seu conhecimento. Falar sobre saúde, porque aqui vai o recado. Priorize a sua saúde. É isso que vai trazer para você saúde mental e física, bem-estar para a sua vida como um todo. Para não chegar lá amanhã, se arrepender do que deixou de fazer por si mesmo. Pois é, obrigada, Rejane. E Rebeca, querida, como sempre, muito gostoso, né? O nosso papo é tão fluido. É verdade. Você é uma pessoa tão leve, tão competente, tão segura daquilo que você propõe para os seus pacientes. Que forma linda de trabalhar. Obrigada. Foi muito gostoso o nosso papo, né? Eu também queria agradecer a Rejane por estar aqui com a gente, Obrigada. contribuindo É de sempre forma junto. tão maravilhosa. Obrigada. Caminha sempre junto, que eu digo que a estética com a integrativa Tem caminhando tudo a tem ver. tudo a É ver. verdade. Uhum. Então, com essa visão que você tem, né, como dermatologista, entender que a importância do trabalho em conjunto é fantástico. Muitas Isso. pessoas esquecem disso. Exatamente. Se sintam lindas, gente. Olhem para a carinha de vocês e reconheçam o valor da sua trajetória. A gente se encontra no próximo episódio. Beijo e até lá!